Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Bom, querido, eu quero começar lendo um texto da Bíblia para você, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte, preste atenção nessa leitura. 2 Timóteo 3, a partir do verso 1 até o verso 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Bom, nós vivemos os últimos segundos da história desse planeta, certo? Todos nós sabemos disso. Nós vivemos em tempos difíceis. Nós não poderíamos imaginar, há 10 anos atrás, que viveríamos uma situação como essa que estamos vivendo agora, onde a cultura da morte se estabelece e finca seus dentes na alma da família mundial, com o objetivo de criminalizar a família e destruir a família. Nós vivemos um processo hoje de desconstrução dos alicerces que a palavra de Deus colocou para que a humanidade pudesse existir como humanidade. A cultura do aborto, para você entender melhor, é a defesa do aborto, é a defesa da eutanásia, do suicídio assistido, são os patrocinadores da baleia azul, certo? São as clínicas de esterilização espalhadas no mundo, os navios que ficam ancorados em águas internacionais, para que onde o aborto é ilegal, as mulheres possam, em nome da liberdade, do livre-arbítrio dela, decidirem o que vão fazer com o corpo dela, sem se lembrarem de que existe um outro corpo também que precisa ser protegido, uma vez que é 100% indefeso. Então, a cultura da morte, ela está por trás de tudo isso que estamos vendo aí como ideologia de gênero. Para você lembrar o que é ideologia de gênero, certo? Ideologia, você sabe, é um conjunto de ideias que propõem alguma coisa, certo? Por exemplo, a ideologia nazista ou ideologia nazi é uma ideologia que ela parte de pressupostos e de premissas falsas para desenvolver a sua lógica. Então, a ideologia nazista era de que os alemães, a raça ariana, era superior às demais raças. Eles usavam uma determinada lógica. Nós temos os melhores músicos, os melhores filósofos, nós temos grandes cientistas. O nosso país foi destruído na Primeira Guerra Mundial. E em 20 anos nós conseguimos nos tornar já uma nova potência, logo nós realmente somos superiores. E essa ideia, certo, nazista, apareceu como uma ideologia e as pessoas foram dormir com esse pensamento e com essa reflexão. Será que realmente nós somos superiores? E aí, com uma boa campanha de marketing, as pessoas começaram a acreditar numa ideologia falsa, mentirosa, que levou à Segunda Guerra Mundial, à morte de milhões e milhões de pessoas e o extermínio de milhões de judeus, sem falar nos negros e nos ciganos, ok? Então, o perigo de uma ideologia é muito maior do que a gente pode imaginar ou pensar.
uma ideologia é capaz de matar milhões e milhões de pessoas. A ideologia da cultura da morte, né, da ditadura do pensamento, ela vem sendo aplicada já há muito tempo, né? Quando lá em 1995 surge a possibilidade e a ideia de se tirar a palavra sexo e colocar gênero, todas as pessoas acharam que era apenas uma questão linguística, para poder definir melhor algumas coisas, né? Sexo por gênero. Então se trocou e as feministas marxistas que propuseram isso ficaram em silêncio, né? E deixaram ali quietinho, aquilo numa incubadora. E hoje já se estabelece 44 tipos de gênero, o que é também um negócio muito ultrapassado, porque o gênero diz o seguinte, que a criança no ventre da sua mãe, ela não tem sexo definido, ela não é homem, ela não é mulher, ela é apenas um ser humano. Então ela é do gênero humano, certo? E ela vai definir a sua sexualidade a partir das suas escolhas. Então, o indivíduo que trabalha o conceito da ideologia de gênero diz que a nossa identidade ela deve ser e pode ser construída e desconstruída a qualquer instante, construída e destruída a qualquer instante. Ou seja, hoje eu escolho ser mulher, mas talvez amanhã eu queira ser homem de novo, e não há problema nenhum nisso. Como amanhã eu também posso descobrir que eu já não sou mais um homem nem uma mulher, eu sou um ser humano, na verdade, eu sou um animal, por exemplo, sei lá, eu sou um cavalo preso no corpo de um homem. Então entenda que por trás da ideologia de gênero existem conceitos destruidores, malévolos, que partem do inferno para desconstruir, para destruir e para criminalizar a família tal qual eu e você conhecemos. Eu espero que esse vídeo viralize absurdamente nas redes sociais, absurdamente. Eu espero que você que está acompanhando ao vivo isso no Facebook, que você compartilhe isso, que você use nas redes sociais, que você multiplique isso de alguma maneira. Então, a ideologia de gênero, ela não faz distinção entre homem e mulher, ok? Não faz distinção entre criança e adulto, não faz distinção entre ser humano e animal. É por isso que nós vemos as exposições, certo? Onde a zoofilia, a bestialidade é propagada como arte, porque a ideia é desconstruir os conceitos que você tem na mente. Então, essa ideia, e agora eu peço que todas as crianças sejam levadas para outro lugar, porque isso não é para elas assistirem, é para você que é adulto, certo? Para você perceber a malignidade e o ataque que a Bíblia, Deus, os seus santos anjos e a raça humana estão sofrendo a partir dessa ideologia diabólica, satânica, que quer destruir a sua casa e a sua família. Então, a ideia e o conceito que você tem de que o ser humano só deve fazer sexo com outro ser humano, isso está sendo desconstruído, ok? Então, uma criança pode fazer sexo com um animal, uma mulher pode fazer sexo com uma criança pode fazer sexo com um adulto. E isso é um processo de legalização da pedofilia. E se você acha que isso aqui é uma mensagem sensacionalista, é porque você está mal informado. Porque se você der uma googada e colocar lá legalização da pedofilia, você vai encontrar ONGs no mundo inteiro. E a lógica, lembre-se da ideologia nazi, parte de pressupostos errados, mentirosos, equivocados, ok? Então, a ideia é que o sexo é uma manifestação de amor. E se é uma manifestação de amor, por que eu não posso demonstrar desta maneira o amor por uma criança? Por que uma criança não pode demonstrar esse tipo de amor para com um adulto? Vejam o tamanho da malignidade do processo. Isso tem suas raízes no feminismo marxista. Todos nós sabemos disso. Você sabe que a ditadura do pensamento, ela define o que você vai assistir, o que você vai comer, o que você vai vestir, certo? O que você vai ouvir.
Então, qual é o conceito que vem à sua mente quando eu falo para você a respeito de uma executiva? Qual é a imagem que vem na sua mente? É uma mulher parecida com a Barbie, sim ou não? Muito bem vestida, muito bem alinhada, bonita, inteligente, rica, ok? Esse é o conceito. Aí quando falam da dona de casa, que imagem vem à sua mente? Padrão Dona Florinda, né? Cheia de bob no cabelo, acima do peso, né? Uma mulher desinteressante, uma mulher sem maquiagem, porque a ideia, o conceito da mulher mãe, da mulher esposa, isso precisa ser destruído, isso precisa ser arrebentado. Isso vem de Marx, que trazia a ideia de que a primeira propriedade do homem é sua mulher, e que isso precisava ser desconstruído, precisava ser destruído. Porque quando eu desconstruo a família, eu vou quebrando a base da propriedade. Olha a ideia de que a mulher era a propriedade. Então, precisa de um processo de desvinculação. Então, o feminismo romantizado que hoje se prega, porque a mulher precisa ganhar o mesmo que o homem. Ninguém discute isso, todo mundo sabe que é certo, todo mundo sabe que é justo. E a mulher tem o direito de trabalhar fora? Claro que sim, minha mulher trabalha, minha mãe trabalha, não há problema nenhum com isso. A questão é que, quando a sociedade arranca a mulher e faz com que a sociedade pense que a mulher bem-sucedida é esse padrão de mulher, isso é ditadura do pensamento, para que você entenda que esse é o padrão do sucesso. E uma mulher que cuida dos filhos, aí não. Esse é o padrão do fracasso. Então, a mulher pode trabalhar fora, mas ela jamais deve abandonar a sua responsabilidade que existe dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque essa é a orientação bíblica, vai em Provérbios, a mulher virtuosa, os filhos a chamam bem-aventurado, bem-aventurada, o marido se orgulha dela. Então, há um processo de destruição da sua casa, do seu lar, da sua família. As pessoas, elas escondem muitas informações da gente, muitas informações. Você sabe que as pessoas dizem, né, e falam da Noruega, um dos países mais belos da Europa, extraordinário, e eles adotaram a ideologia de gênero. Sabe o que aconteceu até agora? 38 famílias, eu disse 38 famílias, tiveram seus filhos sequestrados pelo Estado, sequestrados. Eles vão na escola buscar o filho e o Estado levou e colocaram para adoção. Sabe por quê? Porque as crianças se negavam a assistir às aulas de ideologia de gênero. E você sabe como é uma aula de ideologia de gênero? Eles mostram vídeos e fotos de sexo grupal, sexo oral, sexo anal, sexo com animais, poligamia. Então, esse é o conceito. Por quê? Porque a sexualidade da criança deve ser desenvolvida a partir daquilo que ela quiser. É a não repressão sexual nos seus extremos, nos seus mais diferentes e ilimitados conceitos diabólicos e destruidores. Eu quero ler mais um texto da Bíblia com você. Romanos, no capítulo 1. E agora você vai se surpreender com o que a Bíblia diz aqui. Romanos 1, 24 a 32. Romanos 1, 24 até o 32. É uma leitura grande, mas ele vai aparecer aí no seu GC, se você estiver acompanhando pela internet, pela TV, mas eu acho que vale a pena. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável
para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Romanos 1, 24 a 32. Nós vivemos em tempos de arco-íris. Nós vivemos em tempo de sodomização do mundo. E eu acho interessante a incoerência lógica que querem que você engula e eu também. Porque nos afirmam com todas as forças de que o indivíduo nasce gay, que não é uma escolha. Não é isso que dizem para você, é o que dizem para mim. Não é uma escolha. A pessoa nasce assim. Se nasce assim, então logo eu não posso discriminar, criminalizar, etc. E está tudo certo. A pessoa, ok, nasce gay, ok. Só que agora, na ideologia de gênero, dizem o seguinte para você e para mim: a criança não nasce nem homem nem mulher. Então, assim, ela não nasce homem, não nasce mulher, ela nasce gay. Você não tem base científica, você não tem base biológica e nem a lógica você consegue ter mais. Porque onde eles querem chegar, eu quero dizer uma coisa para você. Por trás de tudo isso, existe o gênio do mal, que é o inimigo de Deus, que é o diabo, com seus anjos, que usam seres humanos. Deus não usa seres humanos para pregar o evangelho, para falar do seu amor, para tirar as pessoas da droga, da bebida, da pornografia. Deus não usa pessoas para salvar outras pessoas. Deus usa, sempre usou profetas, apóstolos, ok? O diabo também usa os seus. E o diabo é esperto, inteligente, ele sabe, ele não tem pressa. Ele quer destruir, ele está destruindo gerações. Por isso que de um ano para cá, você não para mais de ouvir ideologia de gênero, porque chegou no nosso país, chegou em outros países antes. Querido, o Reino Unido já adotou a ideologia de gênero há algum tempo. Eu vou dizer para você, dado estatístico deles, não é nosso, deles, 1000% de aumento, 1000%, eu não disse 10, não disse 20, eu disse 1000% de aumento em depressão infantil, 1000%. A ideologia de gênero está na Suíça, país lindíssimo, maravilhoso, né? O indivíduo vai lá na banca de jornal, não tem jornaleiro. O indivíduo vai lá, vê quanto custa o jornal, põe o dinheiro, ele mesmo pega o seu troco e vai embora, né? Primeiro mundo, país lindíssimo, um dos mais belos do mundo, ok? Só que é o segundo país com o maior número de estupros do mundo, só que ele é desse tamanho. Vocês sabem que a ideia, olha só a lógica, lembre-se da ideologia nazi, da ideologia nazista, que parte de pressupostos errados. A ideia do banheiro de gênero, né, ou seja, banheiro unissex, sabe qual é a lógica que eles usam? Se você tem um banheiro unissex aí na sua casa, não é? Entra homem, entra mulher, não é assim que funciona? Seu pai vai, sua mãe vai, se você vai, seu irmão vai. Então, é a mesma coisa que na escola. Então, a criança que está ali falou assim, puxa, é verdade, em casa eu tenho um banheiro unissex, qual é o problema de eu ter aqui? O problema é que uma escola não é uma casa. O problema é que uma casa é um círculo muito fechado, familiar, santo, sagrado que está ali dentro. E geralmente, quando na nossa casa um vai no banheiro, é um por vez. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A hora que a ideologia de gênero entrar, e acredite, eles estão vindo com força e é só o começo. Você imagine o seguinte, um banheiro na escola, quando a sua filha, quando a sua neta de 8 anos, 9 anos for estuprada por um menino do ensino médio dentro do banheiro, eu quero saber qual é o professor que vai lá defender. Quem é que vai se responsabilizar por isso? A escola? O diretor? Quem? O menino que é menor de idade?
Amigos, nós estamos vivendo em tempos de destruição, de criminalização da família, tal qual eu e você encontramos na Bíblia. Você sabe o que é casamento na Bíblia? Homem e mulher. Casamento, para ser casamento na Bíblia, precisa ser vitalício, monogâmico e heterossexual. Isso é casamento. Essa é a definição de casamento bíblico. E isso tem perpetuado a raça humana e tem protegido o psique humano por milênios. Só que pouco tempo resta ao inimigo de Deus. Pouco tempo resta. E ele agora está lançando todos os seus dardos. E os 4 ventos do Apocalipse, que são seguros pelos anjos de Deus, estão sendo soltos. Nós estamos vivendo o final dos tempos e as profecias bíblicas se cumprindo diante dos nossos olhos. E a gente está preocupado ainda com a cor do carro que a gente vai escolher, onde que vai comprar o sofá, que deita, que reclina. Nós estamos vivendo a destruição de tudo que existe. E aí o Congresso Nacional vai lá e derruba a PEC, que colocava ideologia de gênero para a educação do Brasil inteiro. E aí os ideólogos o que fizeram? Começaram a pressionar para que entre nos regimentos estaduais. E alguns estados já aprovaram, porque eles não vão descansar. Agora eu pergunto, o que eu e você vamos fazer? Vamos ficar sentados, sem nada a fazer? Eu quero lembrar para você que apenas 20% dos alemães na época da Segunda Guerra Mundial eram radicais nazistas. Os outros 80% ou não sabiam dos campos de concentração ou não concordavam, mas o silêncio dos 80% não impediu o holocausto dos 20 que praticaram. Eu vou dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo, ele pregava a verdade, mas ele também acusava e mostrava o que era erro e o que era mentira. Por isso, eu digo uma coisa a você do fundo do meu coração. Nós precisamos erguer a Bíblia e mostrar o que está aqui dentro. Você já imaginou o gênero? Simplesmente eu chego agora, quero prestar vestibular, vamos supor, para medicina, e eu vou lá me inscrever na cota dos negros. Aí o indivíduo olha para mim e diz assim, não, você não é negro. Eu falei assim, não, mas eu sou um negro preso dentro de um corpo de um branco. E aí? Não é gênero? Então é isso. Então vai ter que me inscrever aí na cota. Não importa se você tem olho azul, claro, vai lá e se inscreve. Você percebe que não existe, a lógica é muito fraca, é muito frágil. Isso sem entrar em questões biológicas, que não é minha área. Mas eu preciso dizer para você, amigo, Deus está acompanhando tudo isso. E Deus vai retribuir a cada um segundo os seus atos, segundo as suas ações. Nós deveríamos estar nesse momento clamando a Deus, implorando que Ele nos defenda, que Ele defenda os nossos filhos, os nossos netos. Nós deveríamos todos, católicos, evangélicos, homens e mulheres de bem, nós deveríamos estar nos levantando. Nós deveríamos estar saindo com as nossas panelas. Eles vão usar as armas do ódio, do rancor, da maldade, da violência. Nós vamos usar as armas que Deus sempre usou, a arma do amor, da bondade, mas firmes como rocha. Sabe o que é isso? Existe uma expressão que eu gosto muito. Mãos de ferro com luvas de pelica. Nós não machucamos ninguém, nós não discriminamos ninguém, porque a Bíblia não nos permite isso, pelo contrário, ela nos ajuda a amarmos uns aos outros. Agora, o posicionamento, querido, precisa estar claro, porque cada vez mais será dividido quem estará do lado de Deus e quem estará do lado do diabo. O último verso está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu vou ler novamente esse verso para você, para encher o seu coração de esperança. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amigo, Deus, Ele está acompanhando tudo. E Deus vai cuidar de você e de mim. Mas eu e você precisamos ter um posicionamento. De que lado você está? Infelizmente chegou a esse momento. Nós precisamos agir agora, porque amanhã vai ser tarde demais. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Leve essa mensagem a todas as pessoas. É seu dever, como foi meu dever também aqui falar. Eu espero que você perceba que Deus, Ele tem um caminho e nós precisamos estar do lado dele. Vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, tenha misericórdia de nós. Os ataques são violentos, poderosos, mas nada é maior do que o Senhor. E por isso nós nos apegamos a Ti, pedindo que o Senhor nos salve, nos guie, nos proteja e nos oriente em tudo, em nome de Cristo. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.